CBN Saúde e Bem-Estar. Apresentação: Gabriela Braga e Aline Barnabé. Olá, muito bom dia para você que está sintonizado aqui na CBN Salvador. Está começando agora o CBN Saúde e Bem-Estar desta quinta-feira, 20 de março de 2014. Agora são 11 horas e 34 minutos. Bom dia, Aline Barnabé. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. No programa de hoje, a gente vai falar de um problema que pode afetar 10% das crianças com idade de 7 anos, 5% das crianças com 10 anos e ainda 1% de adolescentes com 15 anos. É o famoso xixi na cama. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Salvador o urologista pediátrico do Hospital Aliança, Dr. Ubirajara Barroso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia Aline, bom dia Gabriela e também aos seus ouvintes. E você, ouvinte, que tem alguma dúvida, comece mandando suas perguntas para a gente. cbnsalvador@redebahia.com.br é o nosso e-mail para você que quer desenvolver uma pergunta aí mais extensa. E se você quiser fazer uma perguntinha rápida, mande um torpedo pra gente. 8890-9191 é o número do torpedo aqui da CBN Salvador. Não esqueça de assinar esse torpedo em mensagens curtas, porque a gente não tem tanto espaço assim pelo torpedo. cbnsalvador@redebahia.com.br ou 8890-9191. Doutor Ubirajara, quais são os sinais que os pais devem ficar atentos em relação ao xixi na cama? Porque, afinal de contas, a gente sabe que é normal a criança fazer xixi enquanto dorme, quando ela ainda é pequena, e por isso usa-se a fralda, né, até uma certa idade. Qual é o momento que os pais devem ficar atentos? Pois não, é normal a criança urinar na cama até os 5 anos de idade. Isso faz parte do próprio desenvolvimento. A partir dos 5 anos, e nessa idade, especificamente aos 5 anos de idade, 20% das crianças ainda fazem xixi na cama. Ainda tem enurese noturna, né? Enurese é o termo que se usa para o xixi na cama. E a partir daí essa taxa ela vai reduzindo. Então eu diria que a partir dos 5 anos, os pais já podem lançar mão de medidas que são medidas simples para tentar reduzir esses episódios do xixi na cama. E principalmente a partir dos 8 anos de idade, qualquer criança que faça pelo menos 2 vezes a 3 vezes no mês, e principalmente aquelas que fazem pelo menos uma vez por semana, que são os casos mais importantes, elas precisam de tratamento. Eu diria que antes dos 5 anos de idade, de forma resumida, não precisa tratar. Entre os 5 e 7 anos, aqueles pais que manifestam interesse ou aquelas crianças que se preocupam com isso. É um sinal de alerta. É um sinal de alerta e pode se procurar uma atenção médica para poder dar algumas orientações a esse respeito. E a partir de 8 anos, todo mundo. O xixi na cama é hereditario? É hereditario. Se a gente pega uma criança, tem uma criança que urina na cama, em torno de 70% delas, ou o pai ou a mãe foi anorético, também fez xixi na cama. Então isso é um aspecto importante. Ainda não se descobriu qual é o gene transmissor, mas a gente sabe sim que é hereditário. Isso é interessante, que às vezes os pais esquecem que fizeram xixi na cama. Existe um trabalho da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, muito interessante, que eles apontam que numa população de nível sociocultural mais baixo, cerca de 40% das crianças apanham por causa do xixi na cama. A gente conversava sobre isso. O fator psicológico pode interferir nesse processo e ainda os pais que brigam, né, pela criança ter feito xixi na cama, ainda só piora a situação. Só piora, isso é terrível. Imagina que a criança ela não faz porque quer. Ela, pelo contrário, se perguntar para qualquer criança, ela poderia fazer tudo para deixar de fazer xixi na cama. Então, se ela é incapaz de, por si própria, ela reduzir ou acabar com o xixi na cama, e ela é punida por isso, isso é realmente terrível. E é uma causa importante de baixa autoestima, isolamento social. As crianças elas ficam tristes, emocionalmente comprometidas. E então há de se ter muito cuidado com isso, e passa a ser até um problema de saúde pública, porque se a gente tem, imagine 10%, como você mesmo falou, de crianças aos 7 anos que fazem xixi na cama, e 40% de pais que punem essas crianças, então a gente tem uma quantidade alarmante, eu diria, de problemas em família, né? Existe
existe uma idade, assim, até os 5 anos, tem criança que não vai usar fralda, né, até 5. Mas a partir de que idade os pais podem tirar a fralda e ficar observando se a criança faz ou não xixi na cama? Quando a criança começa a ter noites secas. Então, é bem notório, uma criança ela pode passar a noite toda, mesmo com fralda, e não urinar. Isso é um indicativo de que os pais podem reforçar, porque a questão do reforço é muito importante. As crianças elas vão amadurecendo e com esse amadurecimento elas deixam de urinar na cama porque o cérebro vai aprendendo a sensação de bexiga cheia à noite. Isso faz parte do amadurecimento. Então, se a gente orienta mais cedo, e obviamente não pode ter nenhum tipo de pressão, porque antes dos 5 anos de idade, como eu falei, é normal fazer. Então não vai pressionar a criança com relação a isso. Então, reforços, por exemplo, quando a criança deixa de fazer xixi na cama, elogia a criança, a questão do reforço positivo. Isso é bem conhecido hoje, isso dá neuroplasticidade, ou seja, o cérebro ele passa a ser ensinado de uma forma positiva a ter uma atuação cada vez melhor. A gente conversava sobre esse assunto na redação antes de começar a entrevista e, infelizmente, eu vou ter que me expor, doutor. Eu lembro de quando eu era criança e que fazia xixi na cama, não muitas vezes, acho que o meu foi na idade normal até os 5 anos, a sensação que você tem é que você sonha que você está com vontade de fazer xixi. E no sonho você faz xixi, quando você acorda, você fez xixi na cama também. E quando você é adulto, você já tem esse controle. Você sonha que está com vontade de fazer xixi, mas acorda e vai ao banheiro. É mais ou menos isso que acontece? Exatamente isso. O xixi na cama ele dá numa fase superficial do sono. Apesar de, sabidamente, crianças que fazem xixi na cama têm um sono mais profundo de quem não faz xixi na cama. Mas o xixi na cama se dá naquela fase de sono mais superficial, que é a fase REM, que é a fase dos sonhos. Então, daí essa inter-relação entre urinar na cama e sonhar com que tá como que realmente estivesse fazendo xixi. Isso é muito comum. Exatamente. Tem um caso na família também que a criança fez xixi até depois dos 8 anos de idade, parou, mas quando o irmão nasceu, voltou a fazer xixi. Essa é uma questão de extrema relevância. Isso chama enurese secundária, o xixi na cama secundário. O que é isso? É aquela criança que fazia xixi na cama e passa 6 meses sem urinar na cama. E a partir daí volta a fazer. Quando isso acontece, isso tem um fundo emocional muito grande. Normalmente é algum estresse que a criança passou. E pode ser isso, o nascimento de uma criança, às vezes a babá que vai embora, às vezes uma babá nova em casa, o início das aulas, às vezes um aniversário. Então, ainda mais crianças que são mais ansiosas, elas tendem a ter mais esse tipo de enurese secundária, né? E aí, nessa situação especificamente, é obrigatório a avaliação de um psicólogo. É obrigatório. Lendo sobre o assunto, doutor, eu descobri algumas informações de que esse xixi na cama estaria associado à infecção urinária, refluxo uretral e lesão renal. Eu queria que o senhor explicasse o que é cada um desses problemas e como tratar, né? O xixi na cama, ele pode se dar de 2 formas. De forma isolada, então aquela criança ou adolescente, a gente não pode esquecer que tem até adultos, a gente tem paciente tratado com mais de 20 anos de idade, tá? Que tem o xixi na cama como único sintoma. E tem aquele que tem mais de um sintoma, ou seja, além do xixi na cama, tem que sair correndo durante o dia para urinar, tem escapes de urina na cueca ou na calcinha, prende muito o xixi, fica se apertando e os pais acham, a criança está brincando, meu filho está com preguiça de ir no banheiro, fica distraído. Isso é algo que se chama disfunção miccional. Então, o xixi na cama, em 50% das vezes, está associado a também alterações de urina durante o dia. E essas alterações de urina durante o dia estão associadas à infecção urinária, estão associadas também ao refluxo, né, de urina da bexiga para o rim, que é parecido com aquele refluxo gastroesofágico, né, só que é da bexiga para o rim. E essas crianças precisam de um tratamento que, inclusive, é distinto do tratamento do xixi na cama. Então, para toda criança que a gente avalia o xixi na cama, a gente tem que perguntar como é que você urina durante o dia. Há escapes também de xixi durante o dia? Isso é realmente muito importante.
Existe alguma relação sobre segurar o xixi, prender o xixi ao longo do dia e fazer o xixi na cama? Uma criança que prende o xixi muito durante o dia está propício a fazer o xixi na cama enquanto dorme? Se essa criança ela tem urgência para urinar e escapes de urina durante o dia, sim, ela tem uma maior propensão de fazer xixi na cama. Entretanto, aquela criança que urina 3 vezes durante o dia, que a gente chama de postergador da micção, principalmente as meninas, inclusive as adultas jovens e as mulheres são ensinadas desde cedo a aprender urina, né? O pai ensina o menino a fazer xixi no jardim, acaba quando cresce vai fazer xixi no poste de Salvador. Então é péssima educação. E a menina também é péssima educação, porque por questões de pudor, de limpeza de vaso sanitário, a família faz ao contrário. Faz com que ela retenha a urina. Vai no shopping, você deixa chegar em casa para fazer xixi. E acaba criando um hábito, né, de postergar, de retardar a micção. Nessas situações, que também é associada à infecção urinária, é ao contrário. À noite, como a bexiga ela fica uma bexiga grande, normalmente elas não perdem a urina à noite, não tem xixi na cama. Existe assim, tem pessoas que não dão líquido para a criança à noite. Mas tem algum horário limite para isso? Existe uma série de orientações que inclui, inclusive, essa redução da ingesta de líquidos. Então, o que é que a gente faz? E, aliás, quem estiver ouvindo a gente pode, e tiver criança que faz xixi na cama, pode seguir. Então, a primeira coisa é beber bastante líquido durante o dia. Porque quando bebe bastante líquido durante o dia, hidrata a célula, à noite não vai sentir sede e não vai beber líquido. Então a chance de urinar na cama diminui. Um intervalo de pelo menos 2 horas entre a janta e o sono, porque o líquido que bebe na janta, se tiver um intervalo curto, vai acabar urinando na cama. Evitar muito sal à noite, preferência restringir sal, porque sal dá sede e o sal puxa o líquido para o corpo que vai ser urinado de madrugada. Depois da janta, evitar beber líquido. E urinar antes de dormir. E além disso, a gente pede para os pais fazerem um calendário, que é o calendário sol e chuva. Como é que é isso? Isso é uma forma lúdica de colocar a criança para se motivar com o tratamento e dar reforço positivo. Então, quando ela não faz xixi, ela coloca um sol. Quando ela faz xixi, ela coloca uma nuvem. Então, sempre que tiver sol, os pais reforçam positivamente, aí podem dar pequenos brindes para a criança, e isso faz com que não só a gente tenha uma ideia objetivamente de quantas vezes ela está fazendo xixi na cama, mas também faz com que a criança se motive e facilite o tratamento. Interessante essa estratégia. Agora são 11h47, você que ligou o rádio agora, esta é a CBN Salvador, nós estamos com o CBN Saúde e Bem-Estar, e hoje a gente está falando de xixi na cama, com o urologista pediátrico do Hospital Aliança, Dr. Ubirajara Barroso. Doutor, o senhor é responsável por um tratamento específico, que é a neuromodulação, isso mesmo? Explica pra gente como é que funciona. Vamos lá. Primeiro, assim, esse tratamento que eu falei, que é um tratamento de orientações basicamente comportamental, infelizmente, para aqueles casos mais importantes, ele só resolve em torno de 20% das vezes. Então, em 80% a gente precisa de tratamentos mais específicos. Os tratamentos mais específicos, nós temos algumas medicações, tem que tomar remédio toda noite, mas a taxa de cura é pequena, da ordem de 30% a 40%. E existe um dispositivo que chama alarme de enurese, que existe desde a década de 40 e hoje é considerado o melhor tratamento. Como é que é esse dispositivo? É um sensor de umidade conectado a um circuito sonoro, que quando a criança apita ou urina, ativa o circuito sonoro e com isso a criança vai se condicionando. A taxa de sucesso é maior do que a medicação, em torno de 50%. Mas qual é o problema desse aparelho? É que a criança continua urinando na cama, né? Os pais, quando levantam a criança, ela normalmente não acorda, porque o sono é pesado. Quando os pais levantam, ela já fez xixi. E isso faz com que 50% das crianças ou pais se desmotivem com o tratamento e desistam do tratamento. Então, o que a gente pensou e confeccionou esse novo tratamento? Que é um melhoramento desse alarme. Então, existe o sensor de umidade, o circuito sonoro, só que quando o sensor de umidade cai pequenas gotas de urina, em 1 segundo há um estímulo para o esfíncter da uretra, não tem nada invasivo, não tem dor,
São 2 adesivos que são colocados um lado de cada nádega, emite um estímulo e aí a uretra contrai. Quando a uretra contrai, nós temos um reflexo, isso é inerente do nosso corpo. A uretra contrai, a bexiga relaxa. Então, se a bexiga relaxa e o alarme apita, então a criança tem, além do estímulo do alarme, o estímulo intrínseco dela, interno, que é a contração da uretra, é mais fácil dela acordar. Primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo, ela levanta com a bexiga cheia sem urinar na cama. Então, reforço positivo, né? Porque ela está vendo que a coisa está indo. E o terceiro, que é o principal, que existe, como eu falei, um diálogo entre a bexiga e o cérebro durante toda a noite, e na hora que a bexiga contrai e a criança ela é acordada, né, e esse dispositivo funciona, é momentos antes do que o alarme convencional. Então, o cérebro ele é ensinado e condicionado muito antes. E talvez tudo isso junto justifique os bons resultados que a gente tem realmente encontrado. Ontem mesmo, no nosso ambulatório, o último paciente que usou, ele ficou curado, um menino de 14 anos que fazia xixi na cama durante toda a vida. Em 7 dias ele ficou curado. Isso tem feito com que haja tanto interesse, né, tanto nacionalmente como internacionalmente por esse novo método de tratamento. Eu estou impressionada com essa técnica, né? Como funciona especificamente nesse tratamento do xixi na cama. O senhor falou que nesse caso específico de um adolescente, né, de 14 anos, ele ficou curado em 7 dias. O tempo médio, qual é de cura de uma criança? Com o tratamento convencional é 4 meses. Nenhum tratamento dura menos do que 4 meses para tratar. Nós usamos esse aparelho aqui, né, em alguns pacientes, e também na Universidade de Ghent, na Bélgica, que é um dos maiores grupos, né, do mundo em tratamento de incontinência urinária. E eles tiveram uma paciente de 20 anos, que também fazia xixi na cama toda noite, já tinha falhado ao alarme convencional, tinha falhado a medicação e ficou tratada também com esse método. Além de adolescentes e crianças, idosos, por exemplo, que a gente sabe que existe uma incontinência urinária, um problema também de se fazer xixi na cama já depois dos 70 anos, vamos dizer por aí, eles também podem ser tratados dessa forma? Então, isso é uma boa pergunta, né? Uma pergunta que as pessoas sempre fazem nos congressos quando a gente apresenta. Que outros usos nós podemos dar a esse aparelho? Eu acho que possivelmente sim. É possível que qualquer pessoa que urine na cama possa usar o aparelho. E mais, eu diria até possível, no futuro, ele se desenvolver para aquelas que perdem urina durante o dia. Por exemplo, que escape a urina e aí há um dispositivo que contrai o esfíncter e deixa de escapar a urina na roupa. Então, por que não usá-lo também durante o dia? Mas, obviamente, a gente tem que ir um passo por vez, com muita cautela, né? Isso não está liberado ainda pela Anvisa. Nós estamos com verba do CNPq, né? Então o governo está investindo na nossa pesquisa. A própria Sociedade Brasileira de Urologia, ela apoia todo o nosso projeto. Então só o tempo vai dizer. Agora a gente está numa pesquisa já avançada, numa fase, existem várias fases de pesquisa, nós estamos numa fase mais avançada e eu acredito que não demore muito para que esse produto ele possa talvez entrar no marketing, mas no momento agora está disponível, inclusive, para a população gratuitamente. Era isso que eu queria saber. Como é que faz? A pessoa que tem esse problema, os pais que acompanham esse problema em casa com os filhos, como eles têm acesso a esse tipo de tratamento? Então, eles precisam assinar, como qualquer pesquisa, né? O Comitê de Ética hoje de pesquisa é muito sério e exige que a pessoa assine o consentimento livre e esclarecido para participar da pesquisa. Então, é explicado se ele entrar nos critérios de seleção. Então, ou no próprio Hospital Aliança, ou na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, nós temos um ambulatório às quartas-feiras, lá em Brotas, no ambulatório do ADAB. Pode ir sem marcar a consulta, nós selecionamos e então os pacientes são instruídos, eles passam a usar o método. Tem uma pergunta aqui que chegou pelo torpedo de Jorge. Ele disse que acorda o filho de 6 anos todas as noites para fazer xixi e mesmo assim
a criança faz xixi na cama e ele diz que com até 11 anos ele fez xixi na cama. Então, o que é que ele pode fazer? Isso é um mito que as pessoas têm, Jorge, de que a gente acordando a criança o tempo todo, a criança vai deixar de urinar na cama. Isso que o americano chama de dry bed, que é cama seca. Quer dizer, você consegue a cama seca, e eu tenho pais que acordam a criança de hora em hora por causa disso, aí fica a criança cansada no outro dia. A criança não dorme. Os pais ficam cansados no outro dia e não resolve. Isso está provado, inúmeros estudos mostram que não resolve. O que eu aconselho é inicialmente seguir aquelas medidas que eu falei e eu contraindico, na verdade, os pais se levantarem de madrugada para acordar a criança para urinar. Só faz mal, não faz bem. A gente também está recebendo uma pergunta aqui pelo e-mail, cbnsalvador@redebahia.com.br, que diz o seguinte: ela tem aqui o nome dela, mas ela prefere não se identificar. Eu fiz xixi na cama até os 16 anos e tenho medo que meu filho também faça. Hoje ele tem 1 ano. Passa de pai para filho, a gente falou que é hereditário, né? Mas tem como ela já evitar isso ou não? Não tem. Dá tempo ao tempo. Não tem como evitar. Tomara que dê para resolver, né? Mas sempre se resolve, viu? É o que eu falo. O tratamento, mesmo o uso do aparelho, parece ser alguma coisa assim muito sofisticada, mas é de simples uso. De uso bastante simples. Agora precisa estar, obviamente, a criança motivada e os pais motivados. Tem outra mensagem aqui, também anônima. Tenho 19 anos e até hoje, não sempre, sonho que estou fazendo xixi no banheiro e acabo fazendo na cama. Mas não vou até o fim. Quando começa a sair, é quando desperto. Posso caracterizar como um problema? Não tenha dúvida que isso é uma enurese noturna. Se ela urina na cama, mesmo que pequena quantidade, eu não lembro a idade dela. 19 anos. 19 anos, ela precisa procurar, aconselho ela que procure um tratamento. Menino, quanta coisa, hein? São 11 horas e 56 minutos. Vamos saber como é que tá o trânsito na cidade. Trânsito. Isabelle Nascimento, bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia a todos. Os motoristas encontram um trânsito lento agora no dique de Tororó, sentido centro, por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco envolvendo uma bicicleta e uma moto. A Transalvador já está no local, Gabriela. Trânsito livre nos 2 sentidos das avenidas ACM, Lucá e Garibaldi, assim como na ligação Iguatemi Paralela, além dos 2 sentidos da Avenida Bonocô. Já os motoristas que trafegam pela Avenida Cardeal da Silva na Federação encontram trânsito lento. O mesmo acontece na Avenida Ademar de Barros e na Avenida Leomar Baleeiro, em São Cristóvão. O balanço da Transalvador é de 4 acidentes com 2 pessoas feridas nesta manhã, Gabriela. Ok, Isabelle, muito obrigada pelas informações. Doutor Birajara, eu queria tirar mais uma dúvida, não em relação ao xixi na cama, mas em relação às crianças também. Minha sobrinha, inclusive, passou por esse problema de não conseguir controlar o xixi durante o dia. De você estar brincando e de repente falar, quero fazer xixi, vamos no banheiro, e não dá tempo de fazer xixi no meio do caminho. O que é isso que está acontecendo? Por que acontece esse tipo de problema? Isso é o que chama de bexiga hiperativa. Também um amadurecimento ainda do sistema nervoso que controla a bexiga durante o dia, ainda que não se desenvolveu a contento. Ela tem que idade? Tem 7 anos. 7 anos. E o tratamento é bastante simples e precisa ser tratado isso aí, porque, inclusive, quando comparado com o xixi na cama, a criança ela sente mais. Existe um tratamento hoje que a gente trouxe para o Brasil, inclusive, que é um tratamento de neuromodulação sacral. São estímulos sacrais que acabam causando aquela neuroplasticidade que eu falei. O cérebro ele aprende com esse estímulo a controlar a bexiga. Então, uma alternativa, existem medicações para isso também, mas uma alternativa é essa neuromodulação. Os pais devem ficar atentos aí a qualquer mudança, né, na rotina da criança, porque também se isso acontecer de repente, de uma hora para outra, tem algum problema que deve ser tratado, né, doutor? Entendo. Agora são 11h58, infelizmente o nosso tempo acabou. Acho que deu para tirar aí algumas dúvidas. Os nossos ouvintes mandaram suas perguntas pelo torpedo, também pelo e-mail. Óbvio que a gente vai querer que o doutor volte, doutor Birajara Barroso, para poder esclarecer outras dúvidas. Tem esse problema das crianças de forma geral, não só o xixi na cama, que a gente pode abordar aqui em outros momentos. Eu queria agradecer a sua presença, doutor Birajara Barroso, urologista pediátrico do Hospital Aliança. Muito obrigada por sua presença, volte sempre.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Aline. Bom dia para vocês e seus ouvintes. Aline Barnabé, bom dia. Bom dia e até amanhã. E amanhã a gente vai receber aqui no nosso estúdio a psicóloga Liliane Sobrinho e também o coordenador da APAE, Antônio Marques, porque nessa sexta-feira é o Dia Internacional da Síndrome de Down e a gente vai falar sobre o desenvolvimento de pessoas com essa síndrome. Você não pode perder amanhã, a partir das 11h30 da manhã aqui na CBN Salvador. O CBN Saúde e Bem-Estar de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Paulo Roberto Fernandes, produção de Isabelle Nascimento e direção nacional de jornalismo de Marisa Tavares. Apresentação, Gabriela Braga e Aline Barnabé. Vem aí o repórter CBN. Na sequência tem o CBN Brasil. Logo mais às 14h você fica com Sheila Anunciação e Lula Tavares no CBN Bate-Papo. Continue com a gente aqui na CBN Salvador. Até amanhã.